para a gente poder falar sobre tudo isso no mercado de hoje, deixa eu chamar meu grande amigo Écio Costa, economista que está conosco aqui, toda quinta-feira, inclusive com a gente aqui. Écio, seja muito bem-vindo novamente, meu amigo. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que acompanham a BMC News. Prazer estar participando novamente. Prazer é todo nosso, Écio. Vamos lá, vamos falar um pouco desse cenário macroeconômico, né? A gente está vendo um Estados Unidos meio instável emocionalmente falando, né? Sexta-feira anterior tinha tido lá o Jackson Hole, Jerome Powell tinha falado, não, gente, eu vou cortar a taxa de juros, pode ficar tranquilo. Aí depois os dias foram passando, os Estados Unidos foi ficando cada vez mais receoso, e agora volta essa empolgação com o corte da taxa de juros, o mercado meio nesse misto lá fora. O que dá para a gente analisar da macroeconomia norte-americana e desse atual momento? Um momento muito instável emocionalmente falando para eles, inclusive em relação à própria taxa de juros, né, Écio? Então, Rafael, eu acho que a taxa de juros vai realmente ter uma queda nessa próxima reunião agora de setembro. Os dados que foram divulgados hoje vêm muito em linha com isso, né? Você tem uma geração de empregos privados abaixo do esperado, né? Que seria, de certa forma, o CAGED deles, né? Porque o CAGED aqui também tem empregos do setor público. Você tem também a parte de pedidos de seguro-desemprego que vieram acima do esperado, e isso deveria trazer um ânimo, né, do mercado em relação a uma confirmação, né, maior dessa redução de taxa de juros. Só que aí você tem no meio do caminho, né, uma decisão judicial de que as tarifas não podem ser cobradas, né, o pacote de tarifas do governo Trump não pode ser cobrado. Então, há agora também uma discussão jurídica, né, sobre a manutenção dessas tarifas ou não. Isso gera muita incerteza, né, no mercado americano, e aí você vê esses índices, né, das bolsas americanas andando de lado, e, claro, uma ação ou outra, né, vai refletir muito uma notícia específica de determinada empresa, seja de anúncio de um bom resultado ou de algum investimento que foi feito, destoando das demais, né? Ou para um lado positivo ou talvez para um lado também negativo. Mas a macro economia americana realmente está passando por momentos de bastante incerteza, com principalmente a política atual do governo Trump de praticar aí um tarifaço com diversos países, com o objetivo de obter acordos comerciais que sejam benéficos para os Estados Unidos. É um processo que é lento e ele traz muitos reveses, né? Você não anda para frente o tempo inteiro. Em alguns momentos você tem esses reveses e que geram incertezas. E essas incertezas reduzem investimento, né, fazem com que a geração de empregos também diminua um pouco, o que termina funcionando como um combustível para que o Banco Central americano, o Federal Reserve, venha a realmente confirmar uma redução de taxa de juros. Exatamente, né? Traz essa redução de taxa de juros, mas também tem uma questão da instabilidade emocional do próprio presidente deles, do Donald Trump, lá nos Estados Unidos, que primeiro ele estava falando que o mundo estava se virando contra os Estados Unidos. Depois ele foi negociando e falou que não era bem assim. Só que ontem teve lá o Victory Day, né? O dia da vitória lá da China, uma grande celebração, que é uma celebração, inclusive, que no ponto de vista da imagem, é muito para mostrar o poder da China. Então, tem lá o exército militar e tal, os líderes mundiais. E o Xi Jinping entrou lá no palácio, lá, né, na parte toda lá da cerimônia, com, de um lado, o Vladimir Putin, do outro lado, o Kim Jong-un, né? O Vladimir Putin da Rússia e o Kim Jong-un da Coreia do Norte. O que pode alimentar muito a narrativa do Donald Trump de vendo, os Estados Unidos estão sendo atacados, a gente vai perder a nossa hegemonia global. O quão complexa essa situação fica para a economia poder prever alguma coisa quando a gente tem uma instabilidade nesse sentido, Écio, de os Estados Unidos acharem que realmente são a vítima, que o pessoal está indo para cima deles, e o que pode estar acontecendo mesmo, porque os três estavam abraçados ontem no evento. Então, como a gente consegue prever essa situação do ponto de vista econômico?
Pois é, essa é uma pauta muito mais até de geopolítica, né, internacional do que econômica, mas traz também impactos econômicos nas relações comerciais entre os países, nas quedas de braço entre os países, né? E se você olhar lá na foto que foi divulgada, a maior parte dos representantes de estados que estavam presentes eram de ditaduras, né? Não, por exemplo, a Índia não estava representada e é uma economia que faz parte do BRICS e não estava participando desse evento. O destaque das principais democracias era ter uma representação brasileira lá, né? O Celso Amorim estava representando o Brasil, o que também traz preocupações no posicionamento, né, dessa relação entre Brasil e Estados Unidos, né, versus Brasil e China. Eu até hoje divulguei um dado importante de um estudo que foi feito, né, por representantes, né, da China, que mostram, no ano passado, houve um aumento de mais de 100% dos investimentos estrangeiros chineses aqui na economia brasileira, certo? Quando a gente olha a participação dos investimentos estrangeiros diretos dos Estados Unidos aqui no Brasil, são líder, né? E são 5 vezes maiores em termos de valores, isso dados divulgados pelo próprio Banco Central, na comparação com a China. Mas a China vem com um crescimento muito relevante em áreas estratégicas, né, de energia solar, fotovoltaica, também de infraestrutura, e isso vai trazendo uma problemática geopolítica onde o Brasil, se alinhando cada vez mais com a China, vai apresentando um discurso, uma mensagem para os Estados Unidos, né, de que esse é o seu mais novo aliado, né, ou talvez o principal aliado. Então, isso mexe realmente com o Trump, né, com toda a sua seu discurso e toda a sua política, e isso pode repercutir, né, em novas retaliações, né, novas tarifas ou até mesmo cancelamento de investimentos importantes que vêm dos Estados Unidos para a economia brasileira. Então, é um momento realmente preocupante. Esse posicionamento do Brasil pode representar uma ruptura nessas relações com os Estados Unidos, e, na realidade, é preciso muito jogo de cintura, né, para que você consiga dialogar com ambas as partes, porque você tenha investimentos americanos aqui dentro, que são muito relevantes e tradicionais, né, há muitos anos ou décadas, nós somos importantes parceiros de investimentos e de comércio exterior, mas que também não se ignore totalmente a Ásia, né, e os principais players que estão localizados lá, para que você possa também captar investimentos de lá. Essa diplomacia brasileira precisa ser muito bem trabalhada, né, para que você tenha diálogo com ambas as partes. O que eu vejo, apesar de eu não ser um diplomata, nem um especialista nessa área, mas sou um professor, né, de economia internacional há muitas décadas, inclusive, eu vejo que realmente há uma migração, né, desse alinhamento dos Estados Unidos com a China, né, do Brasil fechando portas, né, de diálogo com os Estados Unidos e se direcionando mais para a China, por questões políticas de alinhamento, por questões de BRICS, né, e isso pode trazer uma repercussão muito forte, como eu já disse, no comércio internacional entre esses dois países, entre o Brasil e os Estados Unidos. E aí, falando até mesmo no nosso ponto de vista daqui do Brasil, olhando toda essa situação, porque de um lado a gente tem a China, que é nossa amiga, nossa aliada, não temos nenhum problema com a China, nem com a Rússia, nem com a Índia, nem com a África do Sul, e nem com ninguém, inclusive. Problemas, o Brasil nunca tentou ter problema com ninguém, historicamente falando. Mas, neste momento, há uma certa rusga com os Estados Unidos por conta do tarifaço e tudo mais. Você acha que é um momento que o Brasil deve conversar um pouco mais com a China, porque a gente já está meio que brigando com os Estados Unidos nessa questão da negociação.
Colocar, por exemplo, o Celso Amorim, né, que é um membro do governo federal, lá no evento, é uma coisa boa, ruim para a nossa macroeconomia, até porque também arrumar briga com eles também não é boa coisa, né? Ou a gente tem que ficar em cima do muro, esperar a questão passar, esperar as coisas andarem e ver como é que tudo vai se desenrolar. Veja, como eu mencionei, dois países que são uma democracia, ou considerados países democráticos, o Brasil foi, segundo levantamentos que eu li, o único que estava representado nesse desfile. Então, talvez não fosse de bom tom estar participando lá, tá? Ficar em cima do muro talvez fosse, para um evento como esse, a melhor estratégia. A gente está agora em vias de fechar uma negociação comercial muito importante entre Mercosul e União Europeia. Essa problemática, né, do tarifaço do Trump com o mundo todo, inclusive com a União Europeia, terminou servindo como um catalisador para que o Brasil conseguisse avançar mais no acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. Veja, esse é um parceiro que talvez, na minha opinião, seja o mais importante de todos para ter acesso aos produtos brasileiros, do agronegócio, de determinadas indústrias, com uma população que tem um poder de compra muito elevado, né? É uma população bastante variada, onde nós já temos laços comerciais em termos de, analisando bloco econômico, o Brasil tem a União Europeia como seu principal parceiro comercial, né? Vem China como um país, né? Depois você tem os Estados Unidos como país, mas se você considerar um bloco econômico, a União Europeia tem um peso até maior que os Estados Unidos. E facilitando esse comércio vai ajudar muito. Então, participar de um evento como esse da China, onde a própria União Europeia não estava presente, as principais economias da União Europeia não estavam representadas nesse evento, é um sinalizador ruim, né? A gente vê que o Parlamento Europeu está, neste momento, analisando, né, para fazer a votação do acordo Mercosul-União Europeia. A França, que é o principal país antagônico a esse acordo, principalmente por conta do lobby dos fazendeiros franceses, já há uma movimentação do Macron em torno de uma maior aceitação desse acordo. Então, veja que momento crucial, né, para que a gente consiga fechar um acordo histórico que vai trazer muitos benefícios aqui para a economia brasileira. Exatamente. Meu querido, Écio, eu queria te perguntar aqui para a gente poder fechar o nosso programa. O que tem que estar na cabeça do investidor para esses próximos dias, esse minutinho final aqui que temos de nosso ao vivo aqui? O que tem que estar, qual que é o mantra que ele tem que manter na cabeça dele para conseguir passar por esse tempo tão difícil? Veja, falando de comércio internacional, hoje ainda a gente tem a divulgação da balança comercial, né, do mês de agosto, e isso pode trazer, balança comercial brasileira, né, isso pode trazer já alguns dados importantes do tarifaço, né, dos Estados Unidos contra o Brasil. A gente vive aí um momento onde as contas externas brasileiras estão se deteriorando rapidamente e um saldo menor da balança comercial pode prejudicar nesse sentido. Temos decisão de juros lá nos Estados Unidos, que também vai trazer um impacto relevante na economia mundial e aqui no Brasil. Então, assim, para essa semana ainda eu estaria olhando isso, para as próximas semanas estaria muito de olho, estarei de olho, inclusive, nessa decisão de juros lá dos Estados Unidos. Excelente, meu querido amigo. Eu te vejo quinta-feira que vem, Écio. Obrigado. Um abraço a todos. Até semana que vem. Até. Bom, pessoal, a gente vai para o intervalo. Na volta, os destaques da programação da BMC News na parte da manhã. Fique por aí.